Povo de Deus, boa noite, feliz sábado. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos, louvando o nome do Senhor, que a graça e a paz sejam com cada um de vocês. Eu quero convidar aqui à frente o nosso pastor Nailson Diniz. O pastor Nailson é líder do Ministério Pessoal Escola Sabatina da Missão Sergipe. Está aqui conosco nessa noite, irá compartilhar a palavra de Deus. E veio participar também da escola de missões, da escola do Evangelismo Escola, que está acontecendo aqui em Barreiras e na região mais próxima. Eu quero pedir para que você dê uma saudação aí ao pastor Nailson. Pastor Nailson, que Deus te use poderosamente, o sumo pastor, e que ele possa falar mais uma vez por meio dos seus lábios. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós já louvamos o teu santo nome. Nós já clamamos que o Senhor é bom. Já clamamos que queremos fazer parte das pessoas que frequentarão o lar celestial. Estamos em tua santa casa. A música que cantamos diz que tem lugar para todos na casa de Deus. Por isso, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Que o Senhor acalme nossos corações, que o Senhor tire de nós nossas preocupações, aquilo que nos atormenta, aquilo que está constantemente em nossas mentes, que agora o teu Santo Espírito toma conta da nossa vida, da nossa alma, dos nossos pensamentos, e que a tua palavra seja aberta, que a tua palavra nos traga palavras de vida para a vida eterna. Fica conosco. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de transformação, de novo nascimento, que os anjos estão celebrando em festa no céu e festa aqui na terra também. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado, pastor Adriel, pelo convite de estar aqui com vocês. Hoje a gente está, vocês podem ver o nosso uniforme aqui, né? Evangelismo Escola, nós estamos apoiando aqui essa escola de evangelismo pelas manhãs com aulas, com treinamentos, à tarde com visitações e à noite nas pregações. Eu estava até agora há pouco auxiliando um pastor em algumas visitas e aí vim correndo para cá para estar aqui com vocês. Pastor Adriel, obrigado aí pela recepção, pelo convite também. E nós estamos aqui juntos para abrir a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. A cidade de vocês aqui parece muito com a minha cidade. Estou bem à vontade aqui com vocês durante essa semana, gostando demais de conhecer um pouquinho mais sobre Barreiras, né? Abra sua Bíblia aí, o livro do Evangelho segundo São João, Evangelho de João. Nós estamos falando um pouquinho sobre encontro com a salvação e vocês aprenderam alguns personagens, né? Durante essa semana, pastor Adriel ministrando aí sobre alguns personagens da Bíblia. Vocês lembram de algum personagem que mais te marcou? Lembra? Alguém lembra? A Samaritana, fantástico essa história, não é verdade? Que história emocionante, como é que esse encontro produziu tantas lições para a nossa vida. Jesus era necessário, ele se dispôs a passar para aquele lugar, aquela mulher com tantas confusões em sua mente, conflitos sobre religião, a sua religiosidade, né, a excluía dos demais, a forma que ela pensava, né, e traz tantas lições para a gente, porque a gente às vezes coloca alguns quadradinhos de religiosidade na nossa vida, né? A gente se coloca assim, ela se colocava assim também, a ponto de ela perguntar, vocês dizem que tem que adorar ali, nossos pais dizem que é ali, e aí Jesus quebra muitos paradigmas naquele momento, que ele fala assim, não é nem ali e nem lá, não é o lugar, é onde Deus está. E ele diz assim,
O Pai busca verdadeiros adoradores. Não é o lugar que vai te salvar, mas é a presença de Jesus, é o seu coração que você está buscando verdadeira adoração. E claro, quem busca o verdadeiro adorador, busca adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele busca adorar a Deus na igreja que fala a verdade. Então, mas tudo parte do princípio de buscar, de ser, de estar, mas de ser um adorador. Não de estar onde está adorando, mas ser esse que adora constantemente. A gente vai meditar hoje nesse personagem que é muito interessante também, que ele traz essa riqueza de informações para nós tomarmos nossas decisões. Porque a gente fala da mulher samaritana que ela tinha uma vida um pouco conturbada, não é verdade? Tinha lá os seus maridos e o que tinha não era dela, era de outra mulher, né? Aquela vida tão conturbada. A gente tem aí outros, qual foi os outros encontros, pastor, que você mencionou? O jovem rico, né? Olha só, o jovem rico é outro jovem que era moralmente perfeito, correto, mas faltava uma coisinha ele entregar, né? Faltava tantos outros personagens da Bíblia que a gente encontra. Lembra da mulher que foi pega em adultério, né? Assim, olha só, essa mulher estava ali na ser vergonhice ali e tal, e pegaram ela, e olha. E a gente sempre olha o evangelho. A gente acha que o evangelho deve ser aplicado. A gente acha que esse negócio de religião... Não, às vezes eu vou visitar alguém, pastor, eu tenho que pregar para o meu vizinho aqui. Ele que é ruim. Porque ele bate na esposa, ele bebe. E a gente então pega assim, a gente fala assim, o evangelho então é canalizado a quem? Às pessoas más. Não é assim? Às pessoas ruins. E a gente pensa assim, tá vendo? Essa mulher samaritana, é uma mulher sem vergonha, um monte de homem na vida dela, pegava o homem dos outros. Aí a gente pensa assim, olha, Jesus foi bom que Jesus foi lá e transformou aquela mulher. Os homens da cidade falaram assim, nossa, se esse homem adivinha o que você está fazendo, não é difícil adivinhar o que você faz, não, porque olha só que sua vida aqui. Mas a gente vai ver um homem bom. Quer ver? Lê na sua Bíblia aí, João capítulo 3, verso 1. Como é que diz aí? Quem gostaria de ler para a gente? Como é que diz aí? A minha versão é uma versão que ela é King James atualizada, ela diz assim, havia entre os fariseus, acompanhe na sua Bíblia aí, ou no seu celular, você está com o aplicativo, havia entre os fariseus um homem chamado como? Como é que é o nome dele? Nicodemos. Ele era o quê? Ele era membro de quê? Tá aí. E ele colocou a King James atualizada. Mas como é que está a sua versão aí, irmã? A minha versão é Almeida Revista. Não, só leia para nós. Para ler, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui está dizendo, a versão mais comum diz assim, que é entre os principais de onde? Dos judeus. Mas nessa versão de Bíblia diz assim que ele era membro de onde? Do Supremo Tribunal. Gente, falar de Supremo Tribunal hoje em dia não está muito bom, né? Não é verdade? Se a gente for falar de Supremo Tribunal, eu sei que na sua cabeça esse nome, Supremo Tribunal, já te leva assim a um pensamento de uns homens com a toga preta, né? E etc. Não vou nem entrar em detalhe aqui se eles estão certos ou não, mas a gente já tem um pensamento um pouquinho negativo, não é assim? É, não é? Mas aqui está falando que ele é entre os fariseus. Então, assim, os judeus, deixa eu te explicar. Entre os judeus tinham vários segmentos, seitas, dentro do judaísmo. Não tem o cristianismo? O cristianismo não tem Assembleia de Deus, Adventista, Batista, não tem? Os judeus também tinham vários segmentos. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, e assim, a lista é muito grande. E várias tribos, segmentos, seitas, dentro dos judeus. Dentro dos judeus, os fariseus eram os melhorzinhos, os mais corretos. Hoje, se eu chamar o irmão aqui de fariseu, é algo positivo ou negativo? Negativo. Mas, naquele tempo, o fariseu era o melhor cristão. Pensa em uma pessoa boa,
pensa na pessoa correta, pensa na pessoa de Deus, sabe assim? Fulano é de Deus, esse era o fariseu. Só que diz assim, havia um homem entre os fariseus chamado como? Nicodemos. Ele era membro do Supremo. Em outras versões, diz assim, ele era o principal dos judeus. Preste bem atenção. Aqui diz que ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus, mas em outras versões diz que ele era o principal. Outros dizem que ele era chefe. Então, veja bem, para ser, naquela época, o chefe dos fariseus, se eu já falar assim, aquele ali é o chefão dos fariseus, isso é coisa boa ou ruim? Né? Fariseu por quê? Porque os fariseus se tornou assim, aquelas pessoas aparentemente corretas, porque elas eram corretas, mas dentro delas era como? Ela só tinha aparência, não é assim? Aí hoje a gente fala um fariseu, por quê? Porque ele parece ser crente, mas quem sabe no fundo, isso aí não é crente coisa nenhuma, não é assim? Mas aqui é o homem bom, o principal. Gente, naquela época ser um fariseu era o melhor ancião, era o melhor crente. Era o melhor líder de igreja. E nós estamos falando do melhor, que ele é o principal. Quem aqui já assistiu The Chosen? Já assistiram The Chosen? Vocês lembram da parte do Nicodemos? Não é que até no The Chosen o Nicodemos era uma pessoa gente boa, um cara, né, bom, legal, compassivo, um cara top. Só que aí diz o seguinte, que esse principal dos judeus, verso 2 agora, meu amigão. Verso 2, já que está aí. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor realiza, se não vier, não estiver com quem? Com Deus. Então veja bem, diz que foi procurar Jesus de noite. Veja, assim como hoje em dia, né? Aí tem uma igreja ali que tem um pastor, aí se você é membro daquela igreja, o pastor proíbe você de ir na outra igreja. Acontece isso hoje em dia ou quando acontece? Isso não é de hoje que acontece, porque acontecia também naquele tempo. Que ele foi encontrar de noite, porque se fosse de dia, as pessoas iam ver. Então, o membro da seita dos fariseus ia falar assim, tá vendo? Ele está indo com os evangélicos. Assim como hoje em dia acontece que muitas pessoas, alguns pastores proíbem. Vocês já viram isso, gente? Pastor proibindo o irmão de ir na igreja do outro. Já viram? Sim ou não? Acontece aqui? Então, isso não é de agora, isso é desde o tempo de Jesus. Por isso Nicodemos foi encontrar com Jesus na caladinha da noite, no escurinho, ninguém estava vendo, não tinha poste de luz para todo que é lado, escureceu, só tinha energia dentro de casa, e agora Nicodemos vai encontrar com Jesus de noite. Por isso, porque os demais não podiam ver. E quando ele está com Jesus, veja, um homem, um fariseu, no sentido positivo, sendo a melhor pessoa, uma pessoa boa, correta, justa, ele chegou educado com Jesus, diplomático com Jesus, e ele de todo o seu coração, então ele fala assim, Rabi, mestre, reconhecendo quem era Jesus. Pessoas educadas são assim, não é? Chegam diplomaticamente, pede com licença, por favor, né? São todos educados. Então nós agora conhecemos quem era Nicodemos. Era um homem bom. Para exemplificar um pouquinho melhor isso aqui, eu sou de Rondônia, do interior de Rondônia, lá de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. E lá, na nossa, a gente chama linha, na roça onde eu fui criado, onde a gente morava, tinham, né, as linhas distantes, aí lá tem um aglomerado de pessoas, de sítios, e mora aquele monte de gente ali. Ah, tá aqui, obrigado, irmão, que eu estou aqui já com a boca seca aqui, desculpa. E aí, meu avô chamava João Galberto, e todo mundo conhecia ele como Seu Joãozinho. E todo mundo dizia, se o Seu Joãozinho não for para o céu, ninguém mais vai. Esse era o Nicodemos. Para você entender que era o Nicodemos, era o homem que se ele não fosse para o céu, ninguém mais vai. É aquela pessoa perfeita, aquela pessoa correta, aquela pessoa educada, aquela pessoa que tira a própria roupa para poder dar para o outro. Esse era Nicodemos. Se Nicodemos fosse para o céu, você conhece alguém assim? A gente às vezes conhece mais para o interior, né, povoado, algum lugar assim. Não, aquele ali é santo. Aquele ali, se ele não for para o céu,
ixi, coitado de nós tudo aqui. Se ele não for, ninguém mais vai. Mas para esse homem bom, que se ele não fosse para o céu, ninguém mais vai, Jesus vai na lata e diz o seguinte, o verso 3 diz o seguinte, ó. Olha só o que Jesus diz. Ele chegou todo educado, ele chegou todo polido, e aí Jesus diz o seguinte, vamos lá. 1, 2, aí. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não pode o quê? Mas ele não era o melhor homem, sim ou não? Ele não chegou todo educado, ele não foi com Jesus, ele era um homem bom. Se Nicodemos não fosse para o céu, ninguém mais ia. Só que Nicodemos agora ele tem um encontro com a verdadeira salvação, não com a sua religiosidade. Ele tem um verdadeiro encontro que agora muda tudo. Nesse verdadeiro encontro com a salvação, as coisas mudam, porque agora Jesus fala o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Nicodemos fica um pouco confuso. Ele era um estudioso, ele era o principal dos fariseus. Fariseus eram aqueles que estudavam a palavra mesmo, era estudioso da Bíblia, era doutor da Bíblia. Ele estudava e ele ficou um pouco confuso. Ele falou assim: mas espera aí, de que nascimento você está falando? Aí ele vai e pergunta assim para Jesus, verso 4. Ele diz o seguinte: mas mestre, como pode um homem, Nicodemos então questionou, como pode um homem nascer sendo o quê? Sendo velho, pode porventura entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Porque ele falou assim: peraí, que novo nascimento é esse? Que nascer de novo é esse? Aí ele pergunta: será que tem como um homem nascer, voltar para a barriga da minha mãezinha? Coitado da velhinha, não vai dar conta. Será que tem como? Aí Jesus para e responde para ele assim, no verso 5. No verso 5. Aí. Arrasou. Quer dizer, Jesus interrogou. Jesus agora fez ele pensar. Agora Jesus deu um nó na cabeça. E Jesus diz o seguinte: em verdade, te asseguro. Quem não nascer de quê? Da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Só que agora confundiu mais ainda o pobre coitado. Por quê? Porque na crença dos fariseus, ele não precisava se batizar. Na crença dos fariseus, não precisava se batizar. O batismo naquela época era para os chamados dos prosélitos. O que é prosélitos? Aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles então tinham que passar pelo ritual da circuncisão e o ritual do batismo. Eles tinham que ser batizados para dizer, morrer para a vida antiga sua e nascer novamente. Então, para ele disse: mas eu já sou judeu, eu já sou bom, eu já tenho a minha religião. Você já viu pessoas dizendo isso? Não, eu não preciso me batizar. Eu me batizei quando era pequenininho, eu já sou religioso, eu não sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado com ninguém. Quem faz de errado é quem? O meu vizinho. Você quer pregar o evangelho? Vai pregar para quem? Mas o encontro com a salvação é com todo mundo. É comigo, pastor, é com você. E de repente agora choca os seus princípios cristãos, aquilo que ele acreditava, que ele estava salvo, mas ele não estava, porque agora ele se encontrou com o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, e ele chegou: bom mestre, sei que o Senhor é de Deus, então você sabe que Jesus é de Deus? Sim ou não? Você acredita que Jesus é de Deus? É o Filho de Deus, você acredita? Amém? Então Jesus, o Filho de Deus, está dizendo para você hoje: não importa o que você é, de onde, como, você precisa o quê? E Jesus disse isso para o homem mais bom, que se ele não for para o céu, ninguém mais vai. Agora imagine você. Imagina eu, que não sou tão bom assim, e você também não é tão boa nem bom assim. Precisa ou não precisa ser batizado? O encontro da salvação essa semana foi para te mostrar que todos esses encontros com Jesus nos desmorona.
como a mulher samaritana nos desmorona, como o jovem rico que diz assim: tudo isso eu faço desde que eu sou pequenininho. Se é para guardar, se é para ser correto, eu sou. Ele é o exemplo de seguidor, o jovem rico. Exemplo de quê? Se tem uma pessoa aqui, jovens, cadê os jovens aqui? Minha avó dizia que jovem é de 8 a 80 anos, mas abaixo de 35 anos, acima de 18 anos, considerado jovem. Jovem, siga o exemplo do jovem rico, porque pensa num camarada correto. Pensa em um homem bom, mas nenhum deles tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E o jovem rico termina o texto dizendo: retirou-se triste. Imagina você, feliz de vir aqui toda noite, feliz de estar cantando, feliz de encontrar com Jesus, e quando você encontra com o encontro com a salvação, quando ele diz assim, você tem que se batizar, uma coisa te falta, você sai como? Triste. Por quê? Você está entendendo que as coisas começam a mudar? Você está entendendo que é Jesus? E se fosse algo inventado por essa igreja, se fosse algo inventado pelo pastor Adriel, por mim, você poderia dizer: eu não preciso me batizar. Eu já sou crente. Eu já sou religioso. Não porque eu sempre segui a fé dos meus pais, mas é o Salvador, Jesus Cristo, que te encontrou toda essa semana, trouxe você aqui hoje para dizer para você: você precisa nascer de novo. Senão você não vai poder nem ver e nem... O verso 3 diz que não pode nem ver e nem ver e nem ver e nem entrar. Deixa eu contar para você uma história para a gente ir caminhando para o final. Uma história interessante. Eu sou lá do interior e nós, menino do interior, quando vem para a cidade, vocês sabem que é tudo curioso, né? E naquela época a gente tinha só os rodeios, a gente ia muito para rodeio. E aí, nos rodeios, a gente participava dos rodeios e tal. Aí até que um dia na minha cidade montou uma casa de show. Não sei como é que você chama aqui. Uma danceteria, uma boate. E na boate, assim, tinha em cima, assim, tinha umas frestas, aquelas tijolo furado, e ali atravessava de vez em quando uma fumaça, umas luzes azul, verde, vermelha, sabe aquelas coisas de boate. E tinha uns 17 anos, eu e meu primo, a gente era muito curioso de saber como é que era lá dentro. Não era tanto a gente ir lá para dançar, para essas coisas todas, não. Era só para ver, porque imagina, na minha casa chegou energia em 2000, eu tinha 12 anos de idade quando chegou energia. Então, eu tinha uns 17, então era tudo muito novo, né? Na roça, ia poucas vezes na cidade. Então, aquilo era novidade, e a gente queria muito conhecer, ver como é que era dentro da boate. Alguns amigos já tinham entrado lá, rapaz, tem um sofá lá, e o pessoal fica dançando, e aquelas luzes, você quase tromba um no outro, porque aquelas luzes te cega, e aquilo é escuro, e aquela coisa toda, e queimou de fumaça, você fica doido lá dentro, um não aguentou ficar lá dentro, pensou que ia morrer, que não tinha ar para todo mundo aqui não vai ter ar, sabe essas coisas. Até que eu falei assim, vamos entrar lá. Só que a gente viu que para entrar lá eles pediam identidade, documento. Naquela época, você sabe que antigamente não tinha tanto esse negócio de tirar documento, né? A gente tirava documento quando ia casar, não é assim? É assim, não é? Então, eu sou também um pouquinho dessa época. E aí falou assim, e agora? A gente tinha documento, nós era igual caixa d'água, só tinha registro, né? Aí falou assim, vamos dar uma de doido. Conhece essa expressão? Conhece essa expressão? Dar uma de doido? Aí falou assim, vamos dar uma de doido. Nós vamos ir lá, comprar o ingresso, se pedir a identidade, aí já deu ruim, mas a gente sabe que não vai dar certo, aí beleza. Mas quando a gente foi lá e compramos o ingresso na bilheteria ali, não pediu o documento. Foi, opa, vai dar certo. E aí como é dar uma de doido, entrar na fila aí.
E a fila é grande, a fila foi diminuindo, e na porta aqui tinha 2 guardas que os braços deles eram da grossura da nossa coxa. Falei assim, e agora, como é que vamos entrar? Mas vamos lá. E tá chegando o coração, né, acelerado, e a gente queria entrar. Aí eu falei assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, não vamos nem olhar para o guarda, vamos pegar o ingresso e jogar nos peitos do guarda aqui e ir entrando. Quando chegando perto, o guarda viu que a gente estava meio nervoso. E aí peguei o ingresso, eu na frente, meu primo atrás. Quando chegou aqui, pá, e o cara meteu a mão nos peitos e falou, opa, cadê a identidade? Não tem. Aí nós estávamos dando uma de doido ali, todo malandrão, aí a gente já baixou o facho já, e agora maciozinho na paz. Você não pode entrar, não, mas eu paguei o ingresso, não sei o que, não, você não pode entrar. Eu paguei o ingresso, rapaz, deixa a gente entrar. Aí no final eu me rendi. Falei assim, ô moço, que você entrava aqui, aí tinha uma parede assim, você virava, sabe como é que é? Entra e faz assim, para ninguém ver como é que é lá dentro. Então você entra assim, faz assim. Aí tinha uma salinha assim para ver. Eu falei assim, ô moço, deixa eu ir até ali, que eu só quero ver como é que é lá dentro. Você deixa eu ir até ali, só até ali para ver. Sabe o que ele me disse? Você não pode ver e nem entrar. Meu querido, eu não sei como te apresentar o céu. O mundo nos apresenta o céu como São Pedro na porta do céu. Já começa errado por aí. Não é assim? Ah, fulano morreu, as piadas de fulano morreu e foi para o céu, chegou no céu, quem estava lá? São Pedro. Mas no céu, quem vai estar lá é Jesus. Se você encontrar com o Salvador aqui, você vai encontrar com Ele na porta do céu, dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Ele está convidando para você hoje, para entrar desde agora. Mas se você não nascer de novo, você não pode o quê? Nem o quê? Fale comigo, o quê? Nem ver e nem entrar. Então veja que é Jesus, não sou eu, não é essa igreja, não é uma religião, não é algo que se criou no decorrer da história. Não, é o próprio Jesus dizendo que se você, santo, bom, ruim, não importa como você se acha, quem você é, Jesus está dizendo, não te admires, volta o texto lá, verso 5, não te admires do que eu estou dizendo, importa você nascer de novo. Que se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não vai poder nem ver e nem entrar. Não sei como te apresentar o céu, como algo muito bom que você deseja muito ver. Ai, pastor, tenho o mesmo conhecimento seu, de só querer ver como é que é o céu, porque fala de ruas de ouro, fala disso, daquilo, tanta coisa bonita, a árvore da vida, o lago de cristal, a cidade santa, Nova Jerusalém. Eu não sei se, mas esse não pode ser o seu desejo de, deixa eu pelo menos ver. E se você só quiser ver, Jesus dizendo, você tem que nascer da água e do Espírito. E logo o verso 6 agora diz o seguinte, Jesus continua dizendo, o que é nascido de quê? Da carne. Você nasceu. Jesus agora começa a explicar para Nicodemos, como é que pode voltar o ventre materno? Jesus falou, não é o ventre materno, não é desse nascimento que eu estou falando, que é nascido da carne, você já nasceu da carne, todos nós nascemos da carne, somos carnais, já nascemos. Olha que carne e osso, eu sou sangue do meu pai e da minha mãe, junção de sangue, somos sangue. Aí eu disse, meu filho é meu sangue. É carne, nascido da carne. Mas você precisa nascer o quê? Do Espírito, e nenhuma religiosidade, nenhum conceito de bom ou ruim te faz nascer do Espírito. Nenhum. Então não é o seu padrão religioso que vai fazer você nascer do Espírito. Era um homem bom, Nicodemos, bom, mas ele precisava passar por um processo de sepultamento, de morrer. E Romanos diz o seguinte, fomos sepultados com Cristo no batismo. E diz assim, assim também como seremos ressuscitados com Ele no seu batismo.
Por isso que você precisa morrer para essa vida e nascer para uma nova vida. Não basta ser crente, não basta ser religioso. É como aquele jovem rico, uma coisa te falta: a entrega total, por completo. Uma coisa te falta, que é nascido da carne é carne, o que é espírito. É espírito. E o verso 7, Jesus agora dá a martelada final, dizendo o seguinte: não te surpreendas. Ai, pastor, pelo fato de eu te haver dito, deveis. Eu sei que você quer encontrar com Jesus. Eu sei que essa semana te levou a um encontro profundo com Ele. Quem ganhou o livro Conhecer Jesus é Tudo, esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida. Leia, que é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso, é conhecer Ele mais e mais. E quando a gente fala de ir para o céu, da vida eterna, a própria palavra diz assim: a vida eterna é essa, é conhecer a Jesus Cristo. É ter um encontro com Ele diário. E é isso que Ele quer. Você precisa nascer de novo. Engraçado que hoje, nós, pecadores, temos a nossa necessidade. Aqui diz deveis, é um dever. Em outras versões diz o seguinte: é necessário. É necessário. Para quê? Para você poder ver e entrar. Me fale mais, pastor, sobre ver e entrar. Por que não posso eu ir assim? Com a minha bondade? Que mulher boa que eu sou, que homem bom que eu sou. Na verdade, sou um coitado. É os outros que fazem mal para mim, eu não faço mal para ninguém. É um dever seu. Do homem bom que você é, da mulher boa que você é. Engraçado que Jesus, sendo o Filho de Deus, desceu a esse mundo, e João Batista estava batizando, Mateus capítulo 3, seguinte, verso 16, e João Batista estava batizando, dizendo: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados, porque o reino do céu está próximo. E de repente na fila do batismo, aparece um homem, e João diz o seguinte: eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim, como é que pode isso? Ele então responde: tem que cumprir, importa que se cumpra. Eu estou aqui para isso. Então veja que o batismo de Jesus foi um cumprimento da palavra. O seu batismo é um cumprimento da palavra de Deus. Então a gente não pode dizer que a gente prega a Bíblia e não propor para você, e não apelar para você, e não dizer para você o caminho que é o batismo. E diz assim: então ele admitiu e Jesus foi batizado. Coloca aí Mateus 3,16 para mim. E preste bem atenção. Mateus 3,16 vai dizer o seguinte: e sendo Jesus o quê? Batizado. Saiu da água. E o que aconteceu? O que aconteceu? Leia comigo, o que aconteceu? Eis que se... olha aqui para mim. Lembra da porta fechada? Lembra que se para você entrar, para você ver e entrar, tem que batizar? Lembra? Isso aqui se cumpriu no batismo de Jesus. Foi no batismo de Jesus que o céu se abriu para ele. Como é que está o céu da sua vida hoje? É no seu batismo que o céu vai se abrir para você. Não é para quando você morrer, não é para quando Jesus voltar, é para agora. Porque mesmo que todas as portas desse mundo se fecham, o céu está aberto para você. O céu vai abrir para você hoje. Cadê o Átila? É você, Bruno? Irmão, hoje o céu está aberto para você. Não tem porta nesse mundo, não tem portão, porteira, janela, porta nesse mundo, pode fechar, e todas as vezes que elas se fecharem, lembra, o céu está aberto. Já pensou? Hoje você também tomar a decisão do céu se abrir para você?
Já pensou? Hoje você selar o compromisso de Deus, diz assim: Senhor, eu quero não só ver, mas eu quero entrar, não só entrar, eu quero morar, eu quero estar na sua casa para sempre, nos teus átrios, nos teus braços, diante da tua presença para sempre. Se hoje você tomar a decisão, o céu se abriu para Jesus. Como é que está o céu da sua vida? Me diga, como é que está? Como é que está? Eu lembro do dia do meu batismo. Eu fui para os Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos, com 19 anos me batizei. E era janeiro, tudo congelado, as águas congelaram, o rio congelaram. E quando a gente marcava batizar no rio, mesmo com a água gelada, eu falei, mas eu quero assim mesmo. Só que o dia que chegou o dia do batismo, a água congelou. E o pastor me liga e falou assim, não, isso não tem como, porque a água congelou. E agora? Eu falei assim, não tem problema não. Eu já tomei a minha decisão. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mês que vem, não importa quando. Eu já tomei minha decisão e o céu vai estar aberto para mim. Eu quero orar com você que quer tomar sua decisão hoje. Não estou dizendo para você se batizar hoje, mas que você quer tomar sua decisão hoje e falar assim, eu quero tomar minha decisão. Eu quero que o céu se abra para a minha vida. Eu preciso entrar no céu. A minha religiosidade não basta, eu preciso nascer do Espírito. Não só da carne, mas da água e do Espírito. Alguém nessa noite quer levantar sua mão e dizer assim, eu quero me preparar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser, não importa, porque aquele que é nascido do Espírito, o texto seguinte de João, depois você lê João capítulo 3, diz assim, Jesus começa a dizer, porque o Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, é quando você se deixa ser levado por esse Espírito de Deus, e Ele vai te conduzindo, e Ele está falando com você essa noite, então se entrega, deixa Ele te levar, e levanta sua mão e diz assim, eu também quero me preparar para ser batizado. Alguém nessa noite? Ei, é a melhor coisa para você. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida com 19 anos. Hoje eu tenho 40. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Eu me arrependo de não ter me batizado antes. Porque se eu tivesse batizado antes, eu não tinha feito as coisas que eu fiz e pago por elas até hoje. Até hoje. O Átila hoje vai nascer de novo. O Átila hoje vai ter o céu aberto. Fica em pé aqui, Átila. Vira para esse povo aqui. Eu quero fazer 3 perguntas para você. Se você concordar, você vai dizer sim. A igreja vai dizer o quê? Olha só que mistério é um batismo. Preste bem atenção. Olha que coisa mais simples do mundo. Átila, você aceita e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Átila, você deseja e quer ser batizado como Jesus foi batizado? Átila, você aceita e crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Átila, você aceita e crê na Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus? Deseja ser fiel aos mandamentos de Deus escritos na Bíblia Sagrada? Amém. Complicado, né? Quantos irmãos dessa igreja aceitam o Átila como membro dessa igreja? Levante sua mão bem alto, diga amém. Eu vou deixar você pensando um pouquinho mais. Na verdade, não é eu vou deixar você pensando. Nós, todos mundo dessa igreja aqui, nós estamos orando para que o Espírito Santo te levante. Para que o Espírito Santo levante a sua mão. Porque eu quero orar para você essa noite. Nós vamos nos batizar, preparar para o batismo agora. Vamos ter uma música? Sim? Então nós vamos cantar uma música. Vamos fazer o batismo. E eu vou orar por você. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe Ele te levar às águas. Para que hoje você seja batizado na água e no Espírito.
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Para continuar nesse espírito de adoração, vamos louvar a Deus no hino de número 249. Oh, que belos hinos! Que belos hinos cantam lá no céu, é que o Filho para o lar voltou. Veja lá ao longe que o Pai já abraçar esse Filho que Ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Filho tão querido, convertido a Deus, deixa o mundo e volta ao paz de amor. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. E de alegremente vós anunciai que se resgatou um pecador. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Hino de número 162. Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei o
dos prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, a rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, a rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas do que em qualquer tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, a rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Vamos ficar todos em pé e cantar a música Casa de Bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor,
dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? A gente começou falando de casa, nossa primeira música antes de começar a pregar, a gente falou sobre Nicodemos, um homem tão bom. Mas eu tenho que ser realista também e falar para você que Nicodemos não aceitou o batismo naquele dia. Talvez como você hoje, resistente, pelos seus preceitos religiosos, talvez sua origem, chegar em casa, como é que ele ia falar com a esposa dele, talvez tenha alguém aqui com esse temor também. Nicodemos aquela noite não aceitou o convite. A Bíblia fala que o jovem rico voltou triste para casa. Chegou feliz, encontrou com a salvação, ele teve um encontro com o Salvador Jesus. Mas ele voltou triste. Eu acho que Nicodemos não voltou melhor. Eu acho que ele voltou pior. Imagina ele ter a convicção de que aquilo era o correto. Imagina a sensação de um homem justo, bom, correto, e teve um encontro com o Salvador e saiu dali arrasado. Talvez tivesse sido melhor não ter tido esse encontro. Como é que você vai sair daqui hoje? Como é que você vai sair daqui hoje? A gente cantou agora sobre família.
E deixa eu te dizer o que batismo faz numa família. A Bíblia conta a história de um agente penitenciário chamado carcereiro. Atos capítulo 16. Ele ia se suicidar, se matar. Porque para ele as leis romanas o condenavam à morte. E ele, em vez de sofrer num tribunal romano, ser morto em praça pública para que a sua esposa e seus filhos vissem, ele então tomou a decisão de se matar. Está na Bíblia. Paulo e Silas então gritou dizendo assim: não faça isso, a gente está aqui, ninguém fugiu. E ele perguntou: então o que eu faço para ser salvo? Eles disseram: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe como termina os textos? Diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus. Na mesma noite a seguir foi batizado ele e todos da sua casa. E termina o último verso dizendo o seguinte: e houve grande alegria. Amém? O batismo te traz alegria como nunca antes na sua vida. Como nunca antes na sua vida. O batismo te traz algo que nada nesse mundo pode trazer. E aceitar o batismo hoje, agora, é trazer esperança para a sua casa, que eu não te conheço. Malemar conhece esse rapaz aqui. Não te conheço. Então não sei se é com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com a sua filha, mas é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acredito nesse livro, eu acredito. E ele diz que se você crer no Senhor Jesus e vai ser salvo, tu e a tua casa. Pare de ser egoísta, aceite Jesus para que a salvação entre na sua casa. Não é só você para ter um encontro, Ele quer encontrar com a tua casa, Ele quer salvar a tua casa. Eu quero chamar a sua casa agora, Átila. Chega aqui pertinho. Posso vir? Cadê a pequenininha? Cadê a Rebeca? Pode vir a irmã, pode vir. Corre, filha, corre. Vem aqui com o papai, venha. Quem mais é parente do Átila? Pode vir. Quem mais? Mais alguém? Pode vir. Pode vir. Escuta. Existe experiência para a sua vida. E a experiência não é uma experiência que te dê um momento bom, um êxtase qualquer, mas é algo que confirma a sua entrada no céu. É algo que confirma a sua vida. Átila, imagina a alegria da sua casa, minha irmã. Tu e a tua casa. É a sua casa. É a casa de vocês. Ei, é a sua casa. Sua casa. Talvez esteja um caos. Mas se você aceitar, Jesus salva a tua casa. Amém. Salva a tua família. Salva a tua casa. Por isso, Átila, como é o desejo do seu coração, para perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e você receba o dom do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a alegria da salvação. No dia do meu batismo, vocês viram que o Átila tem uma prótese e pode ficar aqui, Átila, que você vai fazer parte desse momento.
E você viu que a gente demorou um pouquinho para subir, os preparativos, e tudo isso faz parte. Porque nada pode impedir, nada. Não existe dificuldade, não existe pressa para esse momento. No dia do meu batismo, esse texto que eu li com vocês, que Jesus foi batizado e eis que o céu se abriu. Eu queria saber como é que era, cada detalhe dessa água, entrar na água, ser batizado, como é que era. E eu queria ver tudo. E eu fiquei com os olhos abertos. Era uma tarde, aqueceram a piscina, como estava tudo congelado, e naquela piscina aquecida, eram as 4 horas, era simplesmente o sol, a claridade do sol à tarde. E quando eu fui mergulhado, eu com os olhos abertos, queria ver como é que era, queria saber o que ia acontecer comigo. E dentro da água, olhando para a piscina, para cima, eu vi uma luz. Era só o sol, tá bom? Não tinha nada místico, não tinha nada de segredo. Era só a luz. Só que dentro da água, enquanto eu mergulhava naquela fração de segundos, eu vi aquela luz que era só o sol. Mas era Deus me dizendo: o céu está aberto para você. O céu se abriu para você. O céu abriu mais para sua casa, minha irmã. Como é que está o céu da sua vida? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer falar assim: eu quero me preparar para que o céu se abra, para que minha casa inteira seja salva. Só levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Não é nenhum convite estranho, não. Não é algo difícil, não. É bom para você. Céu aberto, beleza? Não é céu fechado. Céu. Basta você levantar sua mão. É a experiência melhor da sua vida. Alguém? Ninguém. Amém. Ninguém, de verdade. Todo mundo aqui já é batizado? Que o Santo Espírito de Deus toque seu coração. Nicodemos não aceitou naquele dia também. Foi para casa. A vida dele foi um martírio, porque negaram o próprio Salvador. Teu encontro com ele e não se entregaram. Por inúmeras coisas da sua vida. Mas lá no final dos evangelhos vai mencionar um homem que ajudou a sepultar Jesus. Ele poderia ter curtido mais Jesus. Ele poderia estar aos pés de Jesus. Uau, desfrutando daquele momento de estar com Jesus. Mas quando ele criou coragem, foi no sepultamento de Jesus. Você vai ter tempo. Talvez não. Mas imagine você esperar tanto tempo e não passar isso com Jesus. É ruim para você. É triste. Triste. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida do Átila. Hoje a salvação se tornou completa na sua casa. Hoje o céu se abriu para ele. Senhor Deus, eu sei que tem mais pessoas aqui que precisa desse milagre, que precisa entrar, que precisa ver o teu reino. Por isso, Senhor, estenda a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre elas, sobre nós também. E, Senhor, que ainda nesta vida, nos nossos encontros e desencontros com o Salvador, que elas possam, Senhor Deus, aceitar a Ti, tomarem a decisão, criarem coragem, que não seja em um funeral, mas que seja agora, na alegria, em um momento bom de sua vida, para que tome a decisão correta, sábia, e passe mais tempo nessa terra com Jesus. Ó Pai, que o Senhor cele hoje nesse coração indeciso o desejo de se entregar a Ti.
que hoje, Senhor Deus, elas voltem para casa, não inseguras, indecisas, mas confiantes na tua bondade, na tua graça. Obrigado por esta noite, obrigado por esta família, obrigado pela vida do Átila. E nós te agradecemos por esses encontros durante essa semana, mas que entre encontros e desencontros possamos todos participar do grande reencontro com o Senhor nos céus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que cena linda. As histórias, elas mudam, elas são transformadas quando a gente se encontra com Cristo. Quando a gente se reencontra com Ele. Quando a gente permite Ele entrar no nosso lar, entrar na nossa vida. E, de fato, não é apenas a nossa vida que é transformada, mas a vida também da nossa família. O nosso lar é transformado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno na sua vida. Que Ele possa levar você em paz, em segurança, na companhia dos seus anjos. E que Ele possa guardar, livrar você. E que o Espírito Santo continue trabalhando arduamente no seu coração. Para que em breve, não apenas eu, você, mas todos juntos possamos ver o céu aberto. E lá no céu, quando o céu se abrir, nós veremos então nosso Salvador Cristo Jesus, vindo com milhares e milhares de anjos tocando trombeta para buscar os seus, para buscar os santos, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer você pela sua presença e desejar, suplicar a Deus essa bênção na sua vida. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, mais uma vez com o nosso tema Encontros. E amanhã nós iremos refletir no último encontro desse período, dessa jornada de 8 dias. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para adorarmos juntos ao Senhor, para enaltecer o seu nome, para buscarmos a sua presença e para permitir que Ele transforme o nosso coração. E você é o nosso convidado especial, você é a nossa convidada especial. Aguardamos você aqui amanhã, 9 horas da manhã, e que Deus possa abençoar você. O Átila e o pastor estão se trocando, e eles irão se encontrar com vocês ali na nossa confraternização, no momento do nosso lanche. Então, vocês podem, neste momento, se direcionar para o nosso local, para a nossa confraternização, e lá vocês terão a oportunidade de saudá-los e dar um abraço carinhoso no irmão Átila, desejando a ele as boas-vindas e também bênçãos e vitórias sobre a sua vida espiritual e também na sua caminhada com Cristo. Deus abençoe você, leve você em paz e segurança e que a bênção dele acompanhe você todos os dias da sua vida. Onde tudo é paz e não há lugar pro